o desejo de vocês. Vocês escolhem se assistem no momento que eu estou dando aula virtual ou se acessam depois. Se alguém caiu, acho que o Bruno caiu, daqui a pouquinho ele volta. Se alguém mais acabar caindo, quando a gente põe para gravar, às vezes cai, vocês voltem. Se alguém não se sentir à vontade de ser gravado... Ah, voltou. É que apareceu para mim que tu tinha caído, Bruno. E daí que tu tinha voltado e tinha caído, daí apareceu tudo ao mesmo tempo, não deu para entender direito o que estava acontecendo. Eu estava não entendendo nada, estava aqui. Mas agora entendi, então. Então, fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Hoje nós vamos ver sobre normas de escrita acadêmica, tá? É um assunto mais chatinho, tá? Mas é um assunto necessário. Normas de escrita. Científica ou acadêmica, qualquer um dos dois. Cadê aqui? Ah, eu falei para vocês que eu ia mostrar como é que a gente está se organizando. Então, mandei, já mando de novo. Então, aqui vocês têm, cada um de vocês tem uma pastinha, que vai sendo salvado o trabalho de vocês. E aqui está separado por aula, tá? O que eu tinha que mostrar para vocês como é que estava organizado? Agora me deu um branco. Nossa! Merece, Bruno. Se a aula inteira for assim, mas não era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá, a aula de hoje é sobre as normas ABNT, não é o PDF. Vocês vão ter o arquivo PDF e o arquivo em PowerPoint, vocês podem usar o que vocês preferirem. As instruções de aula estão só explicando o que a gente vai ver hoje, caso alguém precise ver depois ou tenha esquecido o objetivo. E daí vocês vão ter algumas imagens, que eu vou passar melhor no final da aula, que são tipo cartõezinhos de consulta mais rápida, tá? Daí, quando eu postar no Siga, eu vou colocar a referência, que aqui eu realmente não coloquei. A gente vai fazer uma atividade a partir desse artigo, que vocês não vão precisar ler todo, não se desesperem, tá? Mas eu vou explicar isso no final, tá? Vamos por partes. O Siga realmente está fora para todos nós, ele não volta. Demais de começo de aula era isso. Vamos, então, estamos com tudo direitinho, tá? Aí vai ser, dos pesos. Então, por exemplo, o primeiro questionário, que era um pouquinho mais difícil, ele tinha peso 2. O segundo questionário, que era mais fácil, ele tinha peso 1. A atividade dessa semana vai ter peso 3. Então, eu vou dar nota até 10, vai ser por peso, e vai fazer, o sistema mesmo faz uma média ponderada de acordo com o número de avaliações que a gente faz, tá? Daí a gente não tem que ficar calculando nada. Tá abrindo aqui. Só esqueci de abrir a tela de apresentação. Pior que logo hoje que eu postei, o Siga tinha que sair, né? A nota mais baixa da turma de vocês foi 7, em alguma das disciplinas. Teve bastante 10, assim. Nos questionários eu dei de acordo com a porcentagem que apareceu para mim depois que eu corrigi as dissertativas, tá? Daí se apareceu, se tá 8,3 é porque estava marcando 83%. Daí vocês reclamem com o Siga, não comigo, faz favor. Mas vamos convir também que 8,3 não é ruim, né, gente? 9,2, 9,6. Não me venham reclamar. Tá, aqui é só a capa. A gente vai, para a gente começar a aula, o que acontece? Tem muitos tipos de normas, tá? As normas ABNT são normas que a gente usa mais, por isso que eu vou me concentrar nelas,
mas elas não são as únicas. Então, é sempre importante, o primeiro passo, daí a gente vai ver mais para frente nos slides isso de novo, é que vocês verifiquem se o lugar onde vocês vão publicar, se para onde vocês estão escrevendo, tem uma norma específica ou vai usar, qual norma vai ser usada. Porque, por exemplo, Dani fez informática, né? Então, a Dani que fez informática não vai me deixar mentir sozinha. A Sociedade Brasileira de Informática, por exemplo, ela vai ter uma regra diferente. Quando eu dei aula lá no TSI, eu tive que aprender que o primeiro parágrafo não tem primeira linha especial, daí a partir do segundo de cada tópico tem. É isso, né, Dani? Acho que é. Agora, se não é, vai passar a ser. Obrigada, Dani. Então, depende muito, né? Mas, em geral, as normas não mudam muito e não muda muito a forma de algumas coisas, como citações, por exemplo, como as referências no final. Outra coisa que eu vou deixar para vocês depois no Siga, nós temos alguns caminhos que eu vou mostrar para vocês para facilitar a vida da gente. Então, se vocês tiverem dúvida, tem caminhos para facilitar. Por fim, esse material que vocês estão vendo agora, um material para vocês deixarem arquivado no computador, no e-mail de vocês. Porque as normas não são uma coisa que a gente vai assistir a aula de hoje, vai aprender a fazer e nunca mais vai precisar olhar. A gente sempre está precisando olhar, sempre tem uma dúvida ou outra de como citar alguma coisa. Ou aparece um documento sem autor, ou aparece um autor que é instituição, por exemplo, o Governo do Brasil, Instituto Federal Farroupilha, ou aparece 4, 5 autores, ou aparece... A gente tem que ir tomando cuidado, se atualizando sempre, porque a tendência é que vá se... embora o principal siga igual, alguma coisinha pode mudar, e a gente vai consultando porque tem algumas coisinhas que passam, são muitos detalhezinhos, tá? Então, eu cliquei no lugar errado, é aqui. O que são as normas ABNT que a gente vai ver na aula de hoje? Alguém tem alguma pergunta antes de eu começar? Lembrando o nosso combinado que se vocês precisarem de um tempinho, vocês pedem e a gente faz um intervalinho, tá? Mas eu acho que essa aula não vai demorar tanto assim. As normas ABNT são as mais utilizadas em publicações científicas e elas sistematizam. O que quer dizer? Elas criam uma ordem, um sistema de como que os trabalhos têm que ser apresentados quando eles são escritos, como que eles têm que ser organizados. Por quê? Porque a partir do momento que eu crio um padrão, eu garanto a facilidade da leitura. Sempre que a gente depende do bom senso das pessoas, pode ser que a gente tenha problemas, né? Que o problema do bom senso é que nem todo mundo tem. Então, por exemplo, se eu não padronizo uma letra Arial ou Times, pode ser assim, e tem outros, já teve esses dias uma colega minha, vou contar uma anedota, né, que não é anedota, que não tem graça nenhuma, mas um tempo atrás, uma ex-colega de faculdade, eu me formei faz 10 anos esse ano, e uma ex-colega de faculdade, que seguiu, que é uma das minhas melhores amigas, queria escrever um artigo junto. Eu, ela e mais a outra das nossas amigas que ficou da faculdade, que era um trio inseparável da faculdade. Só que cada uma trabalha numa área. Eu trabalho com artes no ensino médio, né, nem com educação musical, com artes na educação básica. Ela trabalha com aula particular de instrumento erudito, ela trabalha com viola de orquestra, que parece um violino, e com ensino de música para terceira idade, ensino de música e lazer, e a outra, a nossa colega, tem uma escola de música em Santa Maria, mas daí vamos escrever uma carta aos formandos, era para escrever. Daí quando chegou a minha vez, eu me enrolei, daí fui escrever a minha parte do trabalho, finalmente. Aí peguei o trabalho ali e disse assim, mas como é que a fulana
escreveu isso tudo desformatado, eu não acredito, sempre foi a mais caprichosa das 3, agora me entrega a fonte errada, espaçamento errado, tudo errado, vou ter que fazer tudo de novo. Quando eu refiz tudo, eis que eu vou ler, eu fiz exatamente o contrário do que eu falo para vocês lerem, né? Eis que eu fui ler as normas, e ela tinha seguido todas as normas, era diferente, a fonte era Calibri, ou Calibre, enfim, é aquela que a gente abre os documentos online, ela já vai automático, o tamanho de fonte era diferente, e era tudo diferente, então eu tive que refazer tudo 2 vezes, porque eu não li, né? Então essa é a minha triste história, que não façam diferentes da professora de vocês, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. É de dar risada para não chorar, viu, Midani, porque... Mas então, por isso que a gente tem que observar as normas da publicação. Olha, nem fale. Mas é assim, né? Não presta atenção, trabalha 2 vezes. Por isso que eu digo para vocês, primeiro lê as normas. Não, viu, mas direto. Hoje, já que a gente está contando caso, hoje eu deixei o computador ligado na extensão para carregar e a extensão fora da tomada, então eu sou campeã de fazer esse tipo de coisa. Mas das normas foi triste. E a do computador também, sim. Estendi toda a roupa esperando voltar para acabar de fazer a aula de vocês. Quando cheguei, não ligava o computador. Tô que nem um meme que eu mandei para os colegas da mulher que não ligava o computador na tomada e dizia que a torre estava estragada. Mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos voltar. Agora que vocês já deram bastante risada, vamos voltar para a aula. Não é só trabalho, né? Aqui também tem diversão. Então, por que eu padronizo? Se eu não padronizo, eu posso, de repente, aqui, vou dar um exemplo para vocês. Aqui é a atividade de vocês. Eu posso, de repente, no lugar de usar, aqui está em Arial, a fonte que eu gosto de usar. Daí, se vocês gostam de Times, se vocês gostam de outra, tudo bem. De repente, a pessoa usa lá, a tal da Calibre, vai estar legível igual, se ela vai usar, sei lá, Verdana. Às vezes a gente baixa do computador, vai estar mais legível ainda que o Arial. Mas, de repente, a pessoa, ela resolve fazer um negócio poético e resolve, porque ela fala de matemática, usar o Algerium. E vocês já pensaram em vocês lerem 15, 20 páginas nessa fonte? Ou sei lá o que ela resolve fazer. Ou ela resolve que ela quer escrever como se fosse a mão. Daí ela vai lá para os Lúcida. Não, aqui tem um já. E ela resolve usar essa fonte porque ela acha mais bonita. Então, quando eu dependo do bom senso das pessoas, eu posso sair prejudicada. Por isso que a gente padroniza, porque daí a gente se acostuma e trabalha um texto limpo para que todo mundo consiga compreender e ler de uma melhor maneira. Tá? Todo texto vai ter 3 partes estruturais, vai ter 3 elementos, vai ter 3 grupos de elementos, na verdade. Vai ter os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Todo texto que eu digo, artigo vai ter esses elementos, relatório vai ter esses elementos, dissertação, tese, TCC, qualquer trabalho desse tipo, relatório de estágio, relatório de pesquisa, relatório de extensão, qualquer um vai ter esses 3 grupos de elementos, os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Os pré-textuais são tudo que você coloca de informação antes do texto. Da onde tu é, a que instituição tu tá ligado, qual é o título do trabalho, é esse tipo de elemento que vai mudar de acordo com o trabalho, mas que vai ter ali. Os textuais são o texto propriamente dito, daí é o que tu vai escrever mesmo, né? Que vai ser ali, que geralmente vai se dividir em introdução, ou alguma coisa semelhante, desenvolvimento e as considerações finais. Que eu não vou chamar de conclusão, porque a gente já conversou que o trabalho científico ele nunca se conclui, é só um tijolinho, né? E os pós-textuais são as referências,
Se precisar colocar glossário, apêndice, anexo, mas isso a gente vai ver parte por parte. Então, quais são os pré-textuais que sempre aparecem? Todo mundo tranquilo, respirando ainda? Não precisa fazer um alongamento, alguma coisa assim? Ah, então tá. Então vamos que vamos. Que beleza. Por isso que todo mundo elogia a turma de vocês. Então, os pré-textuais. O título no idioma do artigo ou do trabalho é obrigatório. E daí, dependendo da publicação, vocês vão ter ou não obrigatoriedade de usar um título em outro idioma, tá? Por exemplo, vamos chamar de dissertação aqui. Por exemplo, em dissertações e teses, eu queria ver um negócio com vocês e só achava dissertações, é isso que eu vou achar. Tá, mas isso eu vou fazer com vocês depois. Dissertações e teses, eu vou ter o título em outro idioma, tá? O autor é obrigatório, obviamente, né, gente? Um resumo, o resumo é uma pré-introdução, é um pedacinho em que tu conta do que se trata aquele trabalho, o que é falado, qual é o objetivo, por que ele justifica, o que tu achou, tu resume ali para a pessoa saber se ela se interessa ou não no trabalho, se vai valer a pena ou não ela lê todo o teu trabalho. Pode ser que peça esse mesmo resumo em outro idioma, e atualmente a gente inclui, quando é artigo, a data de submissão, que é a data quando eu envio o artigo. Então, por exemplo, se eu enviei o trabalho hoje para a revista de Educação Matemática, estou inventando, tá, gente? Então, a data de submissão é dia 10 de dezembro, se eu enviei hoje. Se eles me dizem se eles vão me dar a aprovação dia 15 de janeiro, então vai ser 10 de dezembro a data de submissão, e a aprovação ele vai ser 15 de janeiro. Essas datas todas a gente recebe. Então, por exemplo, no caso de artigo, eles recebam aqui, ó. Esse é um artigo da revista da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática. Aí aqui tem o título no idioma português, na língua portuguesa, e o idioma que é opcional, que no caso dessa revista deve ser obrigatório, em inglês. O resumo, que é uma explicação brevezinha do artigo, as palavras-chave que faltaram ali, que elas vão junto do resumo. Então, ele vai dizer aqui, este artigo resulta de um estágio de pós-doutoramento em ensino de ciências e matemática da Universidade Federal do Amazonas e teve como objetivo, vou contar o objetivo, identificar e especificar metodologias ativas de matemática, considerando um conjunto de práticas e técnicas contextualizadas, viáveis ao ensino de ciências e matemática. Então, aqui, ele conta o objetivo, que sempre vai terminar com a R, ER e R, tá? Especificar, analisar, conhecer, explorar, sempre nesse formato. Não vou conjugar o meu verbo. Como que ele fez isso? Eu vou contar a metodologia. Para isso, utilizou-se uma metodologia de abordagem qualitativa com características de pesquisa descritiva. Ele explica os dados, e assim ele vai explicando, para daí depois ele esmiuçar o artigo, o assunto no artigo. O resumo em inglês, em outro idioma, né? Os dados, e daí aqui, ele está com sobrescrito aqui, porque ele vai colocar aqui que ele é ligado, ó, doutor em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Pará, professor colaborador do programa de pós-graduação, professor da Secretaria de Educação, pós-doutorando, daí aqui doutor em Ciências, professor associado a da universidade. Se fosse eu, por exemplo, colocaria, deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não estava olhando. Se fosse eu, por exemplo, eu colocaria mestre em educação, professora EBTT, do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do Instituto Federal Farroupilha, campus Frederico Westphalen, docente de arte. Era isso que eu ia colocar. Se eu tivesse, quando eu escrevo um artigo, é assim que eu me identifico.
Se vocês fossem colocar, vocês provavelmente colocariam discente, né, que é aluno, do curso de licenciatura em matemática, segundo semestre, quinto semestre, quarto semestre, do Instituto Federal Farroupilha, campus Frederico Westphalen. Então, tu identifica em qual instituição tu tá ligado, para a pessoa saber de onde que tu veio. Ocasionalmente aqui também, ali também vai ter, nessa parte de baixo, não sempre, mas ocasionalmente vai ter uma forma de contato com essas pessoas, que geralmente é o e-mail. Por quê? Porque o e-mail, ele é uma forma mais democrática, né? A pessoa não vai te atrapalhar. Ah, mas eu também comecei assim, né, Vilma? Eu nasci mestre. E bem longe disso. Mas o e-mail, ele é a forma profissional que ela é mais democrática. Tu não vai acordar a pessoa, tu não vai interromper a pessoa no meio de uma aula, tu não vai não vai interromper a pessoa numa consulta. Vai mandar o e-mail quando ela vê, quando ela puder abrir, ela vai te responder. Então, geralmente a gente usa o e-mail nesses espaços, tá? Tranquilo até aqui? Então, é um nome bonito, chique, mais uma vez, um nome bonito, chique, para uma estrutura que a gente vai ficando comum a cada vez mais que a gente usa. Tá? Opa! Não, tá certo. Depois que eu fiz isso, eu vou para os elementos estruturais do texto. Todos eles são obrigatórios, mas lembrem de um texto do ensino médio, assim, que tu fazia introdução, desenvolvimento e conclusão. É mais ou menos nesse sentido, só que você vai fazer a introdução contando como surgiu a ideia, qual é a motivação, qual é a importância daquilo para o campo de conhecimento, o que aquilo agrega para a área de saber. Aí no desenvolvimento você vai contar como que foi feito, qual é a metodologia, vai explicar de forma mais esmiuçada a justificativa, vai contar o que tu encontrou, como é que foi a análise do que você encontrou, a que conclusão você chegou, e daí depois, não vai entrar muito nas conclusões, porque no final vai ter que fazer as considerações finais, que é para onde o trabalho te encaminhou. O que tu descobriu, ao que tu chegou, se ele vai te levar para trabalhos futuros, se chegou a uma conclusão válida, se não chegou a uma conclusão válida. Nesse sentido, os elementos estruturais, os elementos do texto. Não necessariamente as coisas precisam se chamar introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos voltar lá para o artigo. No artigo que a gente está tendo de exemplo, ele usa a introdução como introdução mesmo, tá? Aí, quando ele passa para o desenvolvimento, ele vai começar falando dos referenciais teóricos, dele cria uma subseção, daí qual foi a metodologia, e daí, deixa eu ver aqui se é resultados de discussão já é... Resultados de discussão é também do desenvolvimento. Ou é o professor que não sabe nem o que está fazendo. Resultados de discussão, que também está dentro do desenvolvimento, então percebam, embora desenvolvimento seja uma estrutura, eu posso dividir ela e posso dar outro nome, tá? Quando ele vai falar dos vários tipos de aprendizagem, e daí vai no lugar de considerações finais, por qualquer razão que o autor ache que deve ter, ele coloca como considerações atemporais. E aí ele vai finalizar o trabalho dele. Aí aqui ele já passa para os elementos pós-textuais. Então percebam que não necessariamente vocês precisam usar esses termos, mas a estrutura vocês têm que seguir. Tem que ser a estrutura de que vocês estejam introduzindo o assunto, depois vocês desenvolvam e criem a consideração final. Cabeçalho lá em... esse cabeçalho que aparece aqui, esse aqui,
Esse aqui é nota e rodapé, né? Começa. Esse aqui que tu diz? O cabeçalho? Felipe. É. O cabeçalho depende da publicação. Em geral, não são vocês que colocam. Os dois, exatamente. Os dois não são vocês que colocam. Por quê? Esse aqui é parte de uma revista, tá? Deixa eu ver, fechei a aba dessa revista, será? Fechei. Tá, deixa eu achar aqui, revista Reamec. Ele é parte de uma revista. Geralmente, cada revista tem o seu modelo, que a gente chama de template, vou escrever aqui no chat, que é um modelo em cima do qual tu escreve. E aí, mas essa revista, ela vai ter vários artigos. Por exemplo, vamos pegar aqui a edição atual. Eu não vou colocar, porque eu não sei aonde que a revista vai colocar meu artigo. Ela vai estar aqui entre vários outros artigos. Mas não necessariamente eu vou saber se vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, não sou eu que vou colocar. Quando tu estiver escrevendo o artigo, já vou explicar, Bruno. Quando tu estiver escrevendo o artigo, tu vai enviar e a revista depois vai colocar nesse formato, ou tu já vai escrever num documento que tem isso. Não é tu que vai fazer isso. Template, deixa eu ver se essa aqui tem. Aqui. Estão acompanhando comigo aqui que eu fui no para autores. Daí aqui, ó, modelo, plantilla, template, tá? Tá, ok. Vou voltar lá. O template é o modelo em cima do qual a gente faz um artigo. Geralmente, se eu não sigo, ele não é avaliado. Então, aqui, ó, ele já me dá o modelo que eu tenho que seguir. Aí o Felipe perguntou se eu tenho que colocar. Percebam que já vem aqui, né? Dessa revista já vem aqui, daí ele vai me dizer que eu tenho que colocar o título em português, máximo de 12 palavras, o idioma secundário, que pode ser inglês ou espanhol, o artigo com o autor com essa identificação que eu não vou saber o que é, esse registro ORCID-ID, mas depois é um indexador, mas depois eu vejo para vocês. O resumo do artigo, ó, eu vou falar para vocês que o artigo tem que ser Times ou Arial 10, aí o espaçamento simples, mas aqui já é 11. Aqui também, Times 11. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que cuidar. Daí aqui eles vão explicando. Então, o template é o modelo, na verdade, em português é modelo que vocês vão usar para fazer o trabalho, em cima do qual vocês vão fazer o trabalho. Mais ou menos deu para entender e deu para responder a pergunta do Felipe, ou não? Vilma, tá tranquila? Tá. Qualquer coisa, pergunte. Eu juro que eu não mordo, não tiro pedaço. Voltando aqui. Depois que eu fiz o meu texto, aí eu vou usar o que eu chamo de elemento pós-textual. Dos pós-textuais, o obrigatório é a referência, que é o material que eu consultei para fazer aquele trabalho. Se eu estou escrevendo um artigo, os agradecimentos vêm nos pós-textuais. Se eu estou escrevendo um TCC, uma dissertação, aí os agradecimentos vêm no pré-textual. Daí vem o glossário, o apêndice e o anexo. O glossário, às vezes a gente usa alguma palavra com um sentido muito específico.
ou usa alguma palavra que está em desuso, ou usa alguma palavra difícil. Eu lembro da Vilma falando do vocabulário, né? Então, às vezes, o autor usa algumas palavras muito desusadas, muito fora de uso, assim, muito incomuns. Então, daí, no final, ele faz um dicionário, né, que se chama de glossário, mas não um dicionário completo. Glossário, porque é só com aquelas palavras que ele acha importante esclarecer o significado. Lembrando que ele pode fazer isso ao longo do texto também, né? O apêndice e o anexo são os materiais são materiais de referência que eu acho importante que tenha no trabalho para o meu leitor se situar. Então, se eu acho importante colocar uma portaria, uma lei, uma legislação, vai ali no final. Se eu acho importante pôr o modelo do meu termo de consentimento livre esclarecido, ou pôr o modelo de entrevista que eu usei, eu ponho ali no final. Daí, dependendo de tendo sido eu ou a outra pessoa que fez, que vai ser apêndice ou anexo, que eu já vou explicar para vocês porque eu não lembro de cabeça, mas já falo para vocês. Aí voltamos para o tema de pesquisa, né? A gente já viu que o tema de pesquisa, ele é um... Opa! Boa pergunta, Felipe. Daí tu não vai, tu pode ir colocando ao longo do trabalho. Tu não precisa colocar, tu não precisa colocar lá no final. Tu pode colocar no rodapé. O que acontece? Dependendo da revista, por exemplo, naquela ali que a gente viu, pode ficar meio poluído. Então, em artigo, a gente evitaria. Mas num TCC, numa dissertação, ficaria até melhor, porque daí, ao invés da pessoa estar lendo aqui, ter que ir lá para o final e voltar, ela já esclarece. Mas tu pode, sim. É uma escolha mais do autor, na verdade, tu vai escolher. Se tu prefere pôr no final ou no meio. Para escrever o meu trabalho, eu tenho que ter uma pesquisa. Para ter uma pesquisa, eu tenho que ter um tema que a gente estudou semana passada, né? Então, lembrando, eu vou observar, vou tirar do meu cotidiano, dos meus estudos, do meu grupo de pesquisa, alguma observação, vou ver se eu tenho base para trabalhar com isso, vou fazer análise da bibliografia, vou pegar as inquietações e dúvidas que eu tenho, vou pegar as curiosidades para chegar nesse tema de pesquisa, nessa pergunta. Todo mundo conseguiu fazer o problema de pesquisa, a pergunta da pesquisa para a PEC? Tá tudo dominado? Ainda não? Então, na medida do possível, né, Felipe? É sempre na medida do possível. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem pedir ajuda, tá? Aproveitando. Mas o processo geral é esse. Eu vou ver o que eu preciso fazer, por que é importante. Eu preciso fazer análise de bibliografia, ela é importante porque eu tenho que ver o que já foi feito sobre aquilo. Então, eu vou lá pesquisar, vou fazer um estudo de metodologias ativas, que era o que eu estava procurando ali no ensino de matemática. Primeiro, metodologias ativas é um tema amplo, né? Ali ele faz um estado da arte, ele fala de várias, assim, mas ele não vai ter como se aprofundar em nenhuma. Então, eu tenho que ver o que já foi feito daquilo. Daí, tendo visto do problema que eu escolhi, a análise da bibliografia, então, vendo o que já foi escrito sobre metodologias ativas, eu vou ver qual que é a minha dúvida, e se essa dúvida já foi respondida pela bibliografia e até onde foi, porque pode ser que ela tenha sido respondida parcialmente, pode ser que ela não tenha sido respondida toda, que ainda tenha ficado um pedaço da dúvida sem resposta. Vou pegar quais são as curiosidades sobre o assunto, qual é a minha curiosidade sobre esse assunto, e vou chegar quais são os detalhes exatamente que eu quero saber, e vou chegar no meu tema de pesquisa, no meu assunto de pesquisa. Lembrando que nem tudo
eu vou pesquisar, né, gente? Eu não vou criar uma pesquisa inteira para saber quem inventou o bolo de cenoura. Eu posso fazer lá, estudar a origem dos bolos, ou como surgiu alguma coisa, fermentados na alimentação humana. Mas algumas perguntas, elas não são para a gente fazer trabalhos científicos extensos, né? Ou elas precisam ser modificadas precisam ser transformadas para que elas possam passar a ser pesquisadas. Exatamente assim, elas não podem ser pesquisadas, elas têm que ser transformadas. Então, o que vocês estão fazendo agora? Vocês estão nessa parte aqui da pergunta, né? Vocês escolheram um tema de pesquisa, que é o assunto. Depois que vocês analisam a bibliografia, vocês podem dizer qual é o problema, o que não foi resolvido na pesquisa, sem envolver juízo de valor, de certo ou errado. Claro, gente, daí vai a questão de certo ou errado dentro dos limites morais, né, e éticos. Depois, eu preciso fazer a pergunta, que é o que vocês estão fazendo. Fazendo a pergunta, vocês têm que delimitar bem essa pergunta. Então, percebam que o uso de metodologias ativas no ensino de matemática é um tema amplo. Ele é grande demais. Agora, se eu escolher lá, vocês não devem ter ouvido falar de boa parte delas, nem eu estudei todas elas, tá? Não se assustem. Mas tem uma que se chama sala de aula invertida. Então, sala de aula invertida no estudo de matemática já é uma coisa mais específica. Se eu analiso um assunto específico, por exemplo, eu uso o aprendizado de fórmulas geométricas utilizando metodologia de sala de aula invertida. Eu já estou deixando mais específico. O meu problema vai ser uma pergunta bem específica. Então, como o uso da metodologia sala de aula invertida contribui para o aprendizado de alunos? Mas daí não vai ser qualquer aluno, porque eu não posso pesquisar todos os alunos do mundo. De alunos do ensino fundamental, do ensino médio, sobre o tema cálculos geométricos, nem existe esse termo, né? Mas vocês entendem esse processo? Eu vou afunilando. Vou colocar as respostas que se espera encontrar e vou elencar as variáveis que eu quero. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando vocês chegarem para escrever, é isso aqui mais ou menos que vocês vão explicar para o leitor de vocês. Qual era o tema da pesquisa, qual era o problema, o científico e a pergunta, quais eram as hipóteses e as variáveis são a metodologia que vocês usaram. Então, como é que foi feita a mensuração, qual é a quantidade, qual é a qualidade, qual é a estratégia. É isso que vocês vão estar explicando ao longo do trabalho. Esse aqui a gente viu na aula passada, vocês querem rever ou eu posso passar? É só para lembrar. Vocês querem, eu reexplico. Vocês querem, eu passo. Eu estou bem querida hoje. Então, vamos embora. Então, quando eu vou selecionar esse tema para explicar, eu vou evitar, como eu falei para vocês, temas muito amplos, vou recortar um pedacinho do tema, vou ver se eu consigo coletar esses dados. Vou dar um exemplo absurdo, só para a gente ter bem claro, tá? Eu sei que é absurdo o exemplo. Mas eu resolvo estudar quais são as relações matemáticas conhecidas pela tribo Xoclen, lá do Mato Grosso, da Amazônia, sei lá da onde. Quais são as relações matemáticas utilizadas no dia a dia deles? Como é que eu vou coletar esses dados? Entende? Então, tem que ser uma coisa que eu consiga, num termo mais real, assim.
Eu quero pesquisar, fazer uma pesquisa de conhecimentos com alunos do ensino fundamental, mas eu vou ter acesso a escolas do ensino fundamental ou do ensino médio, vou ter acesso, ou eu quero pesquisar professores que já tenham 10 anos ou mais de experiência em matemática. Eu tenho professores com quem fazer essa pesquisa, então essa é uma coisa importante, a gente tem que analisar se a gente consegue fazer essa pesquisa, se a gente consegue coletar o material para fazer essa pesquisa. Os dados são esses materiais sobre o qual a gente vai pensar, sobre os quais a gente vai pensar. Se existe algum risco ou alguma restrição moral e ética, então volta lá para aquela aula que a gente fez sobre ética na produção científica. Se eu estou tratando o meu entrevistado, o meu pesquisado com dignidade, respeitando a dignidade humana, se existe bibliografia ou outros trabalhos sobre esse assunto, por quê? Se eu não tenho bibliografia referência para me apoiar, parece que o assunto saiu da minha cabeça. Parece que o assunto saiu, que eu inventei o assunto e que ele não interessa para mais ninguém. Então, quando eu uso bibliografia, eu estou dizendo, eu estou estudando isso, mas não é só porque eu quis, é porque tem olha, fulano estudou, isso é importante por aquilo, por isso, por aquilo. Aí vocês vão me dizer assim, professor, mas eu tive uma ideia genial de algo que ninguém mais estudou, né? Ou o meu assunto é muito específico. Então, pensem assim, nesse meu quadro improvisado. Esse aqui é o assunto de vocês, tá? Nesse círculo muito mal feito, que eu tô fazendo sem olhar direito, vendo pela câmera também. Desse assunto, mesmo que vocês não tenham uma bibliografia específica sobre esse assunto, vocês vão ter sobre partes desse assunto. Então, se eu estou falando de educação matemática e alunos de ensino fundamental usando metodologias nativas, pode ser que, digamos que ninguém tenha escrito disso, já escreveram, tá? Mas se ninguém tivesse escrito sobre isso, eu ia ver sobre metodologias ativas, eu ia ver sobre educação matemática no ensino fundamental, eu poderia ver de qual é a fase de desenvolvimento que os alunos do ensino fundamental estão. Então, eu vou ver o que tem em volta desse assunto, não somente o assunto. Tanto que, por exemplo, um dos artigos que eu pesquisei para vocês, que eu estava pesquisando, que eu pensei em usar com vocês, ele era sobre metodologias, uma dissertação sobre metodologias ativas no ensino da matemática. Mas ele era usado por pessoas da enfermagem, por pessoas da educação física, da geografia, por quê? Porque ele faz uma revisão das metodologias, eu preciso falar das metodologias ativas, do que elas são, antes de falar como elas são usadas na matemática. Então, eu não vou falar só, eu preciso ver se eu tenho todas essas, vocês entendem? Eu preciso ver se eu tenho bibliografia que embase cada pontinho do meu trabalho, ou que embase pelo menos alguns pontinhos do meu trabalho. Se tem alguém que me ajude. Eu tenho alguma resposta provável, é possível levantar hipóteses, e se contribui para a sociedade ou para a área, se tem alguma contribuição, né? Se eu não estou estudando Vivaldi só porque eu resolvi estudar aquilo. Aqui é a parte do texto que vai explicar mais como fazer exatamente as partes. O título, então, vai ser a primeira coisa do texto de vocês, que vai ser diferenciado pela fonte, que vai ser, em geral, um negrite, centralizado. Se tiver subtítulo, ele vai ser separado por 2 pontos, mas seguindo a mesma linha. E daí vem uma diquinha, utiliza um título curto, né? Ali vocês viram que no modelo ali, ele sugeria até 12 palavras, então, eu não vou criar uma frase de 3 linhas como título. Eu tenho que ter uma coisa que direcione meu leitor porque ele vai trabalhar, porque eu estou falando, mas que chame a atenção dele, porque se ele vê um texto, um título muito longo, ele já vai pensar, esse cara já está enrolando no título,
Imagina no corpo de texto, então não vou nem perder meu tempo com esse trabalho, né? O autor, na maioria, não em todos, tá, gente? Mas na boa parte das publicações, o autor vem, que vem bem ao contrário desse que eu usei como modelo, mas o autor vem o sobrenome seguido pelo prenome, que é o primeiro nome, então, no meu caso, viria Raposo, vírgula, Mariane Martins, dependendo da publicação, né? E daí, em geral, mais de um autor na mesma linha, separado por ponto e vírgula, ou em outra linha, como é o caso do artigo que vocês estão vendo ali. No rodapé, em geral, que é onde vai vir um currículo sucinto, que é aquilo que eu falei para vocês. Da onde que é, o que já fez. Aí, Felipe, tu me pegou. No corpo de texto, tu diz, né? O Felipe está perguntando se pelas normas ABNT os títulos e subtítulos não têm numeração na frente. Aí é uma boa pergunta. Eu vou pesquisar e vou te responder, tá? Essa eu não vou saber direto te responder. Que é diferente. E tô te devendo um. Que vergonha. E daí os opcionais que a gente já viu, título, resumo, palavras-chave em outro idioma, né? As palavras-chave são obrigatórias, gente, e o resumo também. Mas em outro idioma, daí depende da publicação. Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver. Exatamente. A pergunta do Felipe, né? Vamos voltar ali no artigo. Eu falei para vocês que, em geral, que depende, porque olha aqui ele tá normal, né? Mas em alguns artigos, depois a gente abre outro ali que tenha ele ao contrário. Um pequeno resumo aqui, aquele pequeno não tem nada. Então, o que o Felipe está falando? Se vem esse número, antes pelas normas ABNT, esse realmente se eu te responder agora, eu vou estar te mentindo. Mas que daí, se tu usar a numeração, o que eu posso te dizer é, se tu usar a numeração, tu pode dividir que nem ele faz aqui, ó. Eu estou falando de um tópico maior e eu posso dividir ele em partes, tá? Então, ele vai falar dos referenciais teóricos, ele vai falar primeiro dos princípios e fundamentos. E daí vai contar qual é o princípio, como é que surgiu, o que são, por que é importante estudar, vai falar o que os autores falam. Aí ele vai falar da metodologia, que é o que ele chama de guisa metodológica, daí ele põe um 3 aqui. Então, é essa numeração que o Felipe fala. Se você colocar, se você usar a numeração no título, daí o subtítulo você vai colocar 1.1, mas só quando é subtítulo. Se for que nem aqui, novo tópico, daí tu muda o número, né? Aí tu vai ter que ver certinho se tu tá, o que é o quê. Tu vai ter que ter bem claro o que é subtítulo e o que é novo título. Se for o caso de usar o número. Vamos usar o Metzer, que o Metzer sempre está atualizado. Em geral, está atualizado. Já apareceram de alguma forma na sua vida, isso porque as regras de padronização são amplamente utilizadas, importância fundamental. Aqui o que eu falei para vocês, um trabalho produzido na região sul, por exemplo, pode ser facilmente compreendido em qualquer outra região do Brasil, por isso as normas, né?
As normas ABNT, na verdade, elas são guias, pessoal. Então, aqui ele está falando dos guias, né? Aqui o guia tal, o guia de citações. Número das páginas, elementos pré-textuais. Se vocês estivessem fazendo uma dissertação, uma tese, alguma coisa assim, os elementos pré-textuais seriam esse aqui, seriam capa, folha de rosto, também o resumo, sumário, mas isso a gente vai ver aula que vem com mais tempo. Um pouquinho mais para baixo, prof. Um pouquinho mais. Aí, ó. Além de numerados com algarismos arábicos segundo o sistema de numeração progressiva, é assim. E daí aquilo que o Felipe falou, ó, se é um título secundário, eu vou usar um número depois do ponto, né? E daí eu posso, claro, em geral a gente não vai passar do título terciário, tá, gente? A não ser que seja uma coisa muito específica para vocês chegarem depois. Mas, em geral, já o título, uma terceira seção, subseção, já é muito específico, assim, tá? Mais ou menos, respondemos? O Metzer, ele ajuda bastante a falar para vocês, que ele é bem... Tá, gente, da introdução, aquilo que a gente fala, introdução, eu vou colocar a delimitação do assunto, vou explicar o que é o assunto exatamente que eu vou tratar, quais foram os objetivos da pesquisa, qual foi a metodologia de forma geral que eu usei, qual é a justificativa, vou situar meu leitor, vou dizer por que eu resolvi escrever sobre aquilo, e o que eu estou escrevendo sobre aquilo. E daí, no desenvolvimento, eu vou explicar pormenorizada, quer dizer que eu vou explicar detalhadamente, que eu vou esmiuçar, eu vou explicar passo a passo, vou explicar tudinho do assunto daquele artigo para o meu leitor, dividindo, como a gente estava vendo ali da dúvida do Felipe, em subseções numeradas, que agora a gente viu, pesquisou ali. E daí, nas considerações finais, como a gente já falou, a apresentação de até onde eu cheguei ou não, dos objetivos, e se eu comprovei ou não as hipóteses. Lembrando que eu vou levantar as hipóteses, as prováveis respostas, mas pode ser que eu chegue lá, vou dizer a gente está falando de metodologia ativa, então, pode ser que eu chegue lá que a metodologia ativa não contribua para o aprendizado de fórmulas geométricas. Então, que eu não estou usando, que eu não sei nem se existe, mas, então, eu vou colocar lá nas minhas considerações finais que não contribuiu. Por isso, nós vemos que não contribuiu. Ou que o aprendizado, que a prática de xadrez contribui para a compreensão do plano cartesiano. Contribuiu, não contribuiu. Tá? É claro, vou esmiuçar isso. Aqui eu vou explicar melhor mais para frente, tá? Por isso que eu passei direto. Tá. Vamos para a formatação. Formatação vocês já devem ter visto em algum trabalho no primeiro semestre, sem nem saber direito o que era, né? Vocês fizeram algum trabalho que tiveram que colocar em normas parecidas com essas já? Provavelmente, né? Porque a gente já chega, aquilo que o Metzer estava dizendo ali, que em algum momento tu tem contato com isso. Então, o formato da página A4, margem superior esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Professora do céu e da terra, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu coloco essas margens e como é que eu coloco essas margens? Como é que eu vejo que é A4? Como é que eu faço isso, professora? Deixa eu só salvar aqui para eu já colocar certinho para vocês. Vamos passar aqui para um documento e ver como é que a gente faz isso. Vai ter ou essa palavra aqui, layout, ou configurar página aqui no arquivo, na página inicial. Em algum lugarzinho dessas primeiras aqui vai ter
ou essa palavra layout, ou configurar página. Aqui em margens eu vou ver. Daí, né, o normal é que elas não estejam nessa padronização. O que acontece? Eu vou personalizar elas. Eu vou vir aqui, superior e esquerda, 3 centímetros. Então, aqui, 3 centímetros, esquerda, 3 centímetros, inferior e direita, 2 centímetros. Vou falar para vocês que eu não fico medindo margem, mas eu já vi colega fazer isso, né? Então tá. Ali eu arrumo o layout, tá? Aqui no tamanho da página, daí eu vou ver carta, eu vou colocar no A4, que é o que já tá. Porque normalmente vai estar, porque A4 é o tamanho de folha que a gente usa para impressão. O título, dependendo da publicação, ele vai ser 12 negrito ou vai ser 14 negrito, tá? Vocês vão ter que ver o que a publicação diz. Já o corpo de texto, em geral, é Arial ou Times, né? Poderia ser Times. Eu vi que a maioria de vocês já usa, né? 12. Alinhamento justificado, o que quer dizer? Eu vou vir aqui, no meu corpo de texto, se funcione mouse, e vou usar esse aqui, ó. Vocês estão vendo que apareceram justificar ali, né? A maioria de vocês já sabe isso, já estou sendo a parte chata agora. Vou justificar, que quer dizer que ele vai sempre terminar no mesmo lugar. E daí, vocês vão organizando o título primário e secundário de acordo com a publicação. Em geral, vai ser o primário em letra maiúscula, mas isso mais para TCC e para trabalho, assim, de conclusão de curso, né? Tese, dissertação, TCC, monografias, depois. Título primário, negrito em taxa alta e secundário segue a escrita padrão negrito. Mas lembrando, sempre tem que dar uma olhada nas normas para não fazer que nem a professora Mari de vocês. Aqui tem uma figurinha com um resumo, caso alguém precise lembrar. Tem mais as citações. Bem legal. Quando eu uso uma referência, eu falei para vocês lá na parte de ética que a gente tem que evitar cometer o plágio, que é eu roubar a ideia de um autor. Para evitar cometer plágio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é usar as referências. Referência e citação não é a mesma coisa. Citação é como eu estou usando a referência diretamente dentro do texto. Existem vários tipos de citação. Tem a citação direta curta, direta longa, tem a citação indireta e tem a citação de citação. E daí tem outros tipos que a gente não vai ver porque são muito específicos, tá? Então, vou voltar aqui para o artigo, por exemplo, aqui, entre essas aspas, ele está trazendo uma frase que está exatamente assim no livro. Ele foi lá no Berbel, 2011, página 28, e eu vou achar exatamente essa frase. Então, essa é uma citação direta, porque eu estou usando exatamente como o outro autor falou. Essa citação direta, ela pode ser curta, que é até 3 linhas, ou se tiver mais de 3 linhas, daí ela é longa. Daí eu vou usar diferente. Já aqui embaixo, ó, ele está usando o conceito, a ideia do autor nesse parágrafo, mas não está usando exatamente as palavras dessa referência. Então, ele está fazendo uma citação indireta. Vejam que numa ele coloca o número da página e na outra não. E essa de cima tem aspas e a de baixo não. Por quê? Porque uma é direta, a outra é indireta, tá? Qual que é a diferença de citação e de referência? As referências
são isso aqui. O elemento pós-textual, e além do elemento pós-textual, nossa, ele usou bastante coisa, hein? Quais são as obras que eu usei para dar base, qual é a bibliografia que me ajuda a construir aquele trabalho, tá? Então, isso aqui são referências. Um artigo aqui que está nessas páginas de um livro ou de uma revista, um boletim técnico, um livro, uma dissertação de mestrado, isso são as referências. As citações são como ele usou lá em cima, são eu usando trechos. Fala, Dani. Gente, nós estamos já 1 hora, né? Pode falar, Dani. Prof, referência, tá tudo certo? Oi? Tô te ouvindo. Tudo certo? Então, referência, ela vai mudar se o trabalho for um artigo, ou um TCC, ou digamos, doutorado, mestrado. Por exemplo, ano passado eu fiz TCC, né? Aí tinha aquela referência. Se eu fosse fazer um trabalho hoje, podia usar o mesmo exemplo? Podia sim. Se tivesse a ver com o teu trabalho, poderia usar. A referência que vocês vão usar no trabalho, vão usar no outro. Vocês podem usar, isso é indiferente. Expliquei? Tá. Cada uma delas vai ter uma forma de fazer. Então, aqui, ó. A curta, eu vou deixar sempre entre aspas, daí depois vou colocar os sobrenomes do autor, o ano e a página. E vou fazer, o final da longa vai ser igual, sobrenome do autor, ano da publicação e página. Só que se ela é longa, eu tenho que deixar ela fora do texto, um recuo de 4 centímetros, daí eu vou vir aqui, deixa eu ver se eu acho. A minha dissertação. A minha eu sei que tem. Eu vou deixar ela fora do texto, com espaçamento de 4 centímetros, e vou, em geral, usar a fonte 10, a fonte Times ou Arial que eu estou usando 10, e espaçamento simples. Se eu for usar mais, vai dar mais de 3 linhas. Então, essa é a diferença das diretas, se ela é curta ou se ela é longa. Eu estou abrindo aqui a dissertação para mostrar para vocês. Aqui. Vocês estão vendo essa tela? Alguém abre o áudio aí e me responde. Sim. Sim, prof. Ótimo. Então, ó, se ela é longa, se ela tem mais de 3 linhas, eu vou separar aqui e vou colocar a 4 centímetros de recuo aqui, com fonte Arial ou Times 10. Aí aqui eu estava conversando, aproveitar que eu já abri, estava conversando com o Felipe e com você sobre o glossário, né? Aqui, por exemplo, eu uso o termo desassossego. Então, eu estou explicando, eu não sei o que está calibre aqui, ó, já achei um erro. O termo desassossego foi usado a partir de tal autor, no conceito com isso, falando sobre tal coisa e tal coisa. Então, eu explico exatamente o que eu quis dizer com essa palavra. É isso, esse é o sentido. Tá, voltando. Nem vou mudar, senão eu fico enrolando vocês. A indireta é quando eu pego um pedaço da referência, mas eu não quero usar um trecho. Por exemplo, às vezes, o autor pode usar um parágrafo inteiro ou um capítulo inteiro, 2, 3 páginas, para desenvolver uma ideia, um conceito.
e eu quero só explicar aquele conceito. Eu não vou pegar tudo que o autor me explicou, eu vou resumir. Então, eu coloco ali o que o autor falou, indico o ano da publicação, que é o que vai ajudar o meu leitor a achar lá embaixo nas referências, e faço uma citação indireta. Vou seguir o texto, ó. Por exemplo, aqui no artigo. RAT 2017, só falei o ano, categorizou 6 grandes fatores que contribuem para a aprendizagem. Então, eu sigo o texto, eu só estou dizendo que esse conceito não é meu, mas que eu tirei de um autor, mas eu sigo o texto normalmente. E o APUD, que é citação de citação. Em geral, vocês vão ver, quando vocês estiverem estudando metodologia, que se diz para evitar usar APUD. Mas qual que é a questão do APUD? Às vezes, como a gente vai pegando temas que circulam no nosso tema, às vezes aquele autor, o autor que a gente está falando usa, ele não tem exatamente a ver, a gente não tem por que a gente ler todo aquele texto. É aquele conceito do jeito que foi usado ali que vale a pena. Então, eu uso a citação de citação. O APUD, vocês podem traduzir como citado por. Então, ó, o Cole, de 1986, citado pelo Zabala, de 1998. É essa a ideia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não vi. Ah, tá ótimo. Nas referências, o que vocês têm que tomar cuidado? Com o tempo, tá? Cuidado com referências antigas. Porque as coisas vão mudando. Claro, gente, tem lá coisa de 1985, 1979, 1960, que não se construiu grandes coisas em volta daquilo, ou que aquilo sempre foi o mesmo, então eu vou usar. Mas tem algumas coisas que vão mudando e vão trazendo descobertas mais novas, então se eu uso referências muito antigas, o meu trabalho passa a parecer ultrapassado, ou mesmo preguiçoso. Então, a gente tenta usar referências com no máximo 5 anos. Se não der, com no máximo 10. Mas e daí, algumas exceções de outras épocas. Claro, né, gente, se a gente tivesse em psicologia e tivesse estudando behaviorismo, que é aquela corrente de um autor chamado Skinner, que vai falar do comportamento, do treinamento e comportamento, aí eu vou usar o Skinner, que é de 1960, sei lá, mas que é bem antigo, né? Porque é uma obra grande, uma obra mãe. Se eu estou falando lá, dependendo do que eu estou falando, eu vou falar na minha dissertação, sonhos não é sonho de padaria, é o sonho de o objetivo da pessoa, que tipo de professor a pessoa que deseja se tornar, ou quer se tornar. Agora, lá para o Freud, lá o pai da psicanálise, vai ser outro sentido. Então, eu tenho que explicar qual é o sentido, e daí eu vou usar uma obra lá do início do século XX, mas são coisas muito específicas, senão eu vou seguir essa regra do tempo. Vou ver se é um periódico reconhecido, nacional ou internacional, se é um livro publicado por um editor bom, vou usar teses e dissertações, vou usar conferências reconhecidas, mas tomem cuidado para não usar qualquer coisa, né? Porque mesmo em periódicos, em revistas, em congressos, em eventos importantes e renomados, e em editoras também tem coisa que não é comprovada, né? Tem a velha lenda do vacina causa autismo, veio de um artigo, né? Que depois foi visto que usava dados de forma antiética, mas daí o estrago já estava feito. Tá? Aqui é a listinha de como fazer as referências, tá? Artigo em revista ou livro, sobrenome seguido do nome do autor, em maiúscula, como assim, professora? Vamos voltar lá nas referências. Vamos achar aqui. Sobrenome do autor, vírgula, as iniciais ou o nome.
tá? Então, a primeira coisa vai ser o último sobrenome. Se é um artigo de uma revista ou um artigo dentro de um livro, eu vou colocar sem estar em negrito. O principal nome é o nome da revista ou do livro. Se é o nome do livro em si, ou da dissertação em si, aí sim, é tudo que vem antes dos 2 pontos, tá? Então, se é um capítulo, eu vou destacar o nome geral. Se não, eu vou destacar, se é a obra completa, daí eu vou destacar o nome da obra completa. Tá aqui na listinha, ó, sobrenome, nome do autor em maiúsculo, nome do artigo, nome da revista ou do livro que está em negrito, edição se houver, local editoriano, número de páginas. Tem que ter número de páginas até nos livros agora, tá? Se é a obra, é o que eu acabei de falar para você, se a obra, se eu estou usando a obra inteira lá, a dissertação, eu vou colocar a parte principal, tudo que vier, se não tiver 2 pontos, tudo, né? Mas se tiver 2 pontos, tudo que vier antes dos 2 pontos, em negrito. Se for até 2, 3 autores, eu vou citar todos, até 3 autores. Se for mais de 3 autores, eu vou citar o primeiro e vou usar et al. Em seguida. E se for organizado, por exemplo, rapidinho. Por exemplo, aqui. Botando fogo na minha casa. Eu tenho um livro, tá? Que ele é organizado por uma pessoa. Mas não é essa pessoa que escreveu. Aqui dentro, se alguém estiver vendo por celular, vai querer me matar agora. E o bom que é espelhado, vocês não vão ler. Mas vocês vão ter que acreditar na minha palavra. São vários artigos, cada um escrito por uma pessoa. Então, eu vou colocar essa abreviação depois do nome do autor, porque eu estou dizendo se eu usei o livro inteiro. Porque eu estou dizendo que eu não usei, que eu usei o livro, mas que o livro é organizado por ele, não que aquelas ideias são só dele, que ele é o organizador. Gente, aqui é receitinha de bolo. O que eu queria deixar de dica para vocês? Essa primeira referência aqui, o more, é importante, ele vai ajudar vocês a fazer as referências, já está aqui, ó, já é entre os mais procurados. É um mecanismo da biblioteca da UFSC, que ele ajuda a gente a montar a referência. Então, se vocês têm dúvida, vocês acessam essa primeira referência aqui, vocês vão acessar esse site, e daí vão escrever, vamos ver aqui, artigo de periódico, ou slide, ou partitura, daí eu vou preenchendo aqui, livro. Não é coleção de referência, autor, pessoa física. Tá. Não tem mais de 3 autores. Quantidade de autores, 1. Autor, nome completo. Vou usar o livro que eu peguei lá dentro. Título. Daí, se tivesse alguma coisa depois dos 2 pontos, se tivesse 2 pontos, se tivesse um subtítulo, eu ia colocar aqui. Número da edição. Professora, como é que eu vou fazer saber o número da edição? Aí vocês vão olhar uma coisa mágica que tem aqui, estão conseguindo ver? Aqui no verso, tem um quadradinho pequenininho que ajuda muito vocês, que se chama ficha catalográfica. O Word também tem, Marcela, tanto para podia ensinar para nós, né? Então, aqui, ó, daí vai ajudar vocês também, vai ter todas as informações ali. No caso desse, não tem. Mas ali a Marcela já falou também do Word, tem outras coisas também, tá? Das ferramentas, cidade Porto Alegre.
Editora Sulina, 2008, páginas 287, série não tem, notas não, online não, gerar referências. Então, daí é que ele vai te dar a referência, tá? Ele vai gerar para ti, dependendo do que tu precisar. Além desse, além do Word também, que a Marcela falou para nós, quando vocês abrem uma revista, se vocês vão usar artigo de revista, vocês já podem deixar salvo um arquivinho com as referências, porque daí vocês vão abrir ali, agora eu abri qualquer um, tá, gente? E vai ter essa parte aqui, ó, como citar. Então, vocês vão só copiar aqui a citação e vão colar lá onde vocês precisam. Como existem mais, ó, existem vários tipos de padronização científica. Eu estou falando para vocês da ABNT, né? Então, agora vamos lá, a Vancouver. Daí ele muda alguma coisinha aqui, eu vi que diminuiu. E daí... Ô, prof. Fala, Felipe. É o Felipe, E no né? momento que vai pôr a página do trecho que utilizou, por exemplo, foi da página 280 até a 290, eu tenho que colocar as duas ou só onde começa ou só onde termina? Tu coloca, se for direta a citação, tu vai colocar as duas, 3, 4, tá? Se for indireta, não. Mas, tipo, eu não posso pôr 280 a 290, eu tenho que pôr 280, 281, 282? Não entendi tua pergunta. Tu vai colocar um tracinho da primeira, vai colocar a primeira e a última e vai colocar um tracinho. Ah, tá. Em algum lugar deve, eu sei que tem. A neném da vizinha tá me dizendo que é a hora de dormir. Mentira, eu fico judiando de vocês, né? Não tem, ó, já vi um espaço que tá faltando. Sério que não tem? Não tem. Aí você enche a dissertação de vocês de citação longa, que é para ocupar bastante espaço. Ó, aqui tem um apude, ó. É uma citação do Foucault, mas não foi o Foucault que falou, foi o Ribeiro. Então, O Ribeiro falou que o Foucault falou. exatamente, o Ribeiro, exatamente. Vulgo, o apude é a citação fofoqueira. Podemos dizer assim. Eu jurava que tinha aqui para mostrar para vocês, não tem. Mas é isso. Colocaria aqui um tracinho e colocaria um... Sério, esse monte de citação longa, não tem nenhuma de 2 páginas. Tá, gente, vocês entenderam? Deu para entender mais ou menos, Felipe? Senão eu vou ficar enrolando vocês. Sim, não, era só isso que eu estava em dúvida. Vou pegar agora. Tá? Para a aula de hoje era mais ou menos isso, gente. Então percebam que é a receitinha de bolo mesmo, né? O que eu vou postar para vocês, que eu espero que ajude, né? Se não ajudar, vocês ignoram. Depois, quando o SIGA resolver voltar a funcionar, aí eu vou acabar de postar o material de vocês, daí eu vou postar esse materialzinho, que é de uma guria que é consultora pessoal e criadora de conteúdo. Então, aqui ela tem mais ou menos as cartinhas de como fazer, do que é, né? De como que faz cada coisa. É Thaisa Peota o nome dela. Daí, se vocês digitarem esse @ThaiPeota, vocês acham o site dela, mas esse aqui tá no Pinterest dela. Daí vai ter umas diquinhas assim, umas receitinhas de bolo. Tá?
mas depois eu vou postar isso para vocês. E que eu vou querer que vocês façam nas próximas semanas, tá? E daí, eu vou dar para vocês, de presente de Natal, um mês para vocês fazerem, porque a gente vai ter aula daqui a um mês, né? Intervalo, volta dia 4 com... Ah, não, volta dia 7 é a nossa aula de novo já. Vamos pegar aqui em janeiro de 2021. Vou dar até dia 17 de janeiro, bem de querida que eu tô hoje. Já comprei meu chapéu de mamãe. Ah, nem pus meu chapéu de Mamãe Noel para dar aula para vocês. Deixa eu até anunciar isso. Então, a data de entrega desse trabalho será, como boa Mamãe Noel que sou, dia 17 de janeiro. Fica bom para vocês ou fica ruim? Ou vocês querem mais cedo? É para deixar para hoje à noite também, não. Tem por que fazer isso, tá? O que eu vou querer que vocês façam? Que vocês peguem aquele artigo, por que eu disse que vocês não vão ter que ler todo, tá? Eu quero que vocês tirem, me digam quem é o autor, me destaquem o título. Eu quero que vocês me digam em que revista, como é que é o nome da revista, qual é o volume, qual é a edição. Onde é que vocês vão ver isso? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo de estudo, tá? Não precisa da página. É só fazer um copia e cola, professora. Ué, viu como eu estou Mamãe Noel? Aí vocês vão me contar, aqui que vem a parte que vocês não vão fazer copia e cola. Vão me dizer quais são os elementos pré-textuais que ele usa no artigo. Então, a gente vai lá e vai ver título, né? Nome do autor, esses são básicos. Título no idioma, título em outro idioma, nome do autor. Resumo, palavra-chave, resumo em outro idioma, palavra-chave em outro idioma. Tá? Então, os elementos pré-textuais, os elementos textuais. Aí vocês vão ver aquilo dos tópicos, ele apresenta a introdução, ele apresenta os referenciais teóricos, princípios e fundamentos, ele apresenta a guisa metodológica, que é a metodologia, resultados e discussão, e é isso que vocês vão me falando. E quais são os elementos pós-textuais do artigo? Ah, eu não falei para vocês a diferença de apêndice e de anexo, porque eu também sempre explico errado. Então, era para ter ali um... Aqui, ó, apêndice, a diferença é que um vai ser elaborado pelo autor e outro não. Quando eu coloco um anexo, é alguma coisa que não fui eu que fiz. Então, uma lei, se eu usei um trecho num PPC de uma escola, um PPC de uma escola que eu acho importante, uma portaria, alguma coisa assim, é o que eu vou usar, é o que eu vou colocar no final, que eu vou chamar de anexo. Depois eu vou colocar para vocês exemplos ali. Vou procurar um exemplo para colocar. Apêndice é quando é alguma coisa que eu fiz. Por exemplo, eu fiz o termo de consentimento livre esclarecido. Não tem no meu, acho. Estou com tanto ódio disso. Tá, então aqui, ó. Isso é um apêndice, tá? Que daí é o modelo de termo, mas é o termo que eu fiz, tá? Esse foi o termo que foi entregue para os pesquisadores, para os pesquisados, os professores que eu entrevistei. Esse aqui é a lista das informações do trabalho. Então, isso aqui que eu que fiz são apêndices. Agora, anexos, que não tem aqui, é se eu uso alguma coisa que já está pronta, que não foi da autoria minha. Deu mais ou menos para entender? São coisas que vão lá no final. E é isso que vocês vão ter que escrever ali. O que é um glossário? Qual é o tipo e o tamanho de fonte padrão para se usar em um texto, no corpo de texto? E qual é o alinhamento padrão no corpo de texto para trabalhos científicos? Tô ou não tô, Mamãe Noel? Olhe,
Já dei metade das respostas, as que eu não dei, eu dei durante a aula, facinho, melzinho na chupeta. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu prendi vocês para não variar uma hora e meia. Ah, obrigada, Milena. Vou parar a apresentação, vou encerrar a gravação.